Prezadas, prezados e prezades. Bom, tem sido recorrente aqui. Bom, não que seja recorrente, acontece de vez em quando, das pessoas falarem algo tipo assim, um questionamento: poxa, afinal de contas, você é espírita ou você é crítico do espiritismo? E eu vou responder para vocês, né? Eu sou espírita e sou crítico do espiritismo. As duas coisas, tá? Eu tenho o espiritismo como crença pessoal, mas eu não frequento mais a casa espírita por causa de uma série de situações que eu presenciei. Então eu vou falar sobre isso de uma forma um pouco mais detalhada para você entender e sobretudo para você que é espírita refletir, né? Então, eu sou espírita. Eu sou espírita desde os 19 anos, né? Portanto, tem 35 anos que eu sou espírita. Um amigo meu, André Ricardo, ele me falou dos princípios do espiritismo e eu comecei a ficar muito curioso, eu me identifiquei muito com tudo aquilo e a partir do... fiz umas perguntas para ele, ele foi me respondendo pacientemente tudo, né? E a partir dali eu fui estudar, eu fui ler a obra do Allan Kardec, né? Eu li toda a obra do Allan Kardec e eu me tornei espírita. E eu não imagino a essa altura da vida, em termos de filosofia, em termos de doutrina, que eu vá acreditar em outra coisa que não seja o espiritismo. Afinal de contas, o princípio basilar do espiritismo, que é a evolução constante através das sucessivas reencarnações, eu acredito nisso piamente, eu acredito nisso piamente. Eu tenho sensações de já ter estado em alguns lugares que eu vou pela primeira vez, eu tenho sensações de conhecer determinadas pessoas, né? Que a gente sabe que isso são vidas passadas, né? Inclusive eu já fiz terapia de vidas passadas. Não vou falar muito sobre isso porque foi uma experiência que não foi lá muito positiva para mim, mas de qualquer forma isso ajuda a comprovar que há vidas anteriores sim. Eu acredito nisso piamente, né? E portanto eu me considero conceitualmente um espírita, né? O que os espíritos respondem ao Allan Kardec no livro O Livro dos Espíritos, eu me identifico demais, me identifico demais, me identifico demais com o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, eu sou uma pessoa com uma crença espírita, isso não há dúvidas, tá? Agora, gente, o ponto sou espírita, sim. Tenho críticas ao espiritismo também. Então, quais são as críticas que eu tenho ao espiritismo? A primeira de todas é o seguinte, eu vejo muito as pessoas que participam de centros espíritas, né, sendo médiums ou não, tendo um comportamento bastante hipócrita, né? Então, do ponto de vista político, principalmente, né? As pessoas estão lá dentro do centro espírita, elas procuram fazer caridade, né? Distribuem sopa para os pobres, ajudam trabalhos sociais e etc. Elas saem do centro espírita e vão para suas vidas particulares, aí a pessoa vê lá no jornal alguma coisa: a Bolsa Família se expandiu. Bolsa Família não serve para nada, é programa assistencialista, não é assim que se tira as pessoas da pobreza, né? Parece que quer que continue que as pessoas fiquem na pobreza, né? Então, quer dizer, vai fazer caridade lá no centro espírita, mas fora critica a caridade do governo? É isso? Né? Aí o salário mínimo sobe 7,5%, né? De um ano para o outro. Tá querendo ajudar os pobres é que tem que ajudar a si mesmos, né? Então tá totalmente de desacordo com o que faz dentro do centro espírita, né? E coisas desse tipo, inclusive verbalizadas no próprio centro espírita, eu acho que são absolutamente deploráveis. Absolutamente deploráveis, né? E aí você vem ver o que pretensamente os líderes espíritas falam, né? Por exemplo, Francisco Cândido Xavier, que eu já
admirei muito e que inclusive estive com ele antes do seu desencarne, né? Defendeu a ditadura militar. Defendeu a ditadura militar. E depois, né? Defender a ditadura militar pode ser que ele estivesse com receio que os ditadores de então fizessem algo contra os espíritas e fez para proteger a doutrina. Pode ser, né? Mas então, por que depois, já em ambiente democrático, ele recebe Fernando Collor de Mello 3 vezes e diz que o Lula não vai receber, né? Porque o Lula é um homem maligno. Ora, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né? E agora, recentemente, o recém-desencarnado Divaldo Pereira Franco transformou o espiritismo num púlpito bolsonarista. Num púlpito bolsonarista, né? Pregando claramente a favor do Bolsonaro dentro do púlpito espírita. É? Vem cá, se eu fosse lá no púlpito espírita pregar a favor de Luiz Inácio Lula da Silva, os espíritas iam gostar? Eles iriam gostar, né? Agora, o ponto todo é o seguinte, né? O bolsonarismo, ele não é só diferente do espiritismo. O bolsonarismo, ele é o oposto do espiritismo, né? Por quê? Porque o espiritismo celebra a vida, né? As sucessivas reencarnações significam que a vida é que tem o potencial transformador. E Jair Messias Bolsonaro representa a morte, né? Não, vamos executar pessoas, vamos fazer uma limpeza, vamos botar pena de morte, né? Então, eu não entendo que o espiritismo se torne isso. Não entendo. Nunca vou entender, tá? Portanto, eu preferi me afastar. Eu não entro mais em casa espírita. Eu faço os meus rituais aqui na minha casa, eu faço o meu culto no lar, eu faço minhas orações, as minhas rezas, eu faço minhas leituras espíritas, né? Como eu li toda a obra do Allan Kardec, eu pretendo também ler a obra do Leon Denis, né? Agora, as lideranças espíritas, né? O perfil do espírita, francamente não me agrada, Tem gente que vem dizer, mas o Allan Kardec definia as teorias de esquerda como fantasiosa. Sim, ele faz menção a isso no Livro dos Espíritos, né? Mas eram as teorias daquela época, o marxismo, que era muito mais radical, né? Não era, por exemplo, a social-democracia, que é o que eu defendo, né? Em suma, gente, ao contrário do que dizem, que a gente tem que separar política e religião, eu acho o contrário. Eu acho que política e religião são inseparáveis, né? Por quê? Porque as tuas convicções religiosas definem quem você vai ser politicamente, né? E por isso eu faço críticas, né, contundentes ao espiritismo. O que eu espero é que agora, com o desencarne do Divaldo Pereira Franco, né, entrem lideranças que sejam mais à esquerda dentro do espiritismo, que se tenha um espiritismo mais à esquerda, né? Se assim não for, eu vou continuar fazendo as minhas orações em casa, vou continuar adotando a doutrina, porém, frequentar a casa espírita é algo que eu não farei, tá? Então, para quem me pergunta, e só resumindo, eu sou espírita ou eu faço críticas ao espiritismo? Eu sou as duas coisas, né? Eu sou espírita, é minha convicção pessoal, né? Mas eu faço críticas ao espiritismo porque acho que essa direitização do espiritismo é absolutamente lamentável. Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand, eu agradeço aí pela assistência, muito obrigado a todas, muito obrigado a todos, muito obrigado a todos, e por gentileza, like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho e comente. Se tiver com paciência, depois de mais de 9 minutos assistindo esse vídeo, dê uma olhada na descrição dele também.